Olá amigos, eu sou Egídio Ferraz da Schneider Electric e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre segmentos-alvo para o Modcon M580, ok? Basicamente são 5 segmentos, né? Tratamento de água e esgoto, alimentos e bebidas, mineração, metais e cimento, energia e óleo e gás. E falando um pouco de cada um, primeiro de saneamento, nós com o M580 trazemos confiabilidade, né? Isso em razão do M580 usar a mesma família de I/O X80 do já consagrado M340 no mercado de saneamento. O M340 tem uma base muito grande, ou seja, esse mercado já está acostumado com o tipo de I/O, os módulos de I/O, as fontes, e tudo isso é igual no M580. Não há necessidade de adoção de uma nova família de I/O, de novo aprendizado da equipe técnica e de mais material em estoque de sobressalentes. Outra característica são menores tempos de parada, né? Isso por conta, por exemplo, de integração muito boa com inversores de frequência. Toda a parametrização do inversor pode ser feita pela ferramenta do M580. Temos características de download da parametrização dos inversores através do controlador, ou seja, se o inversor queima, você troca esse inversor e o controlador baixa a parametrização dele e volta à operação. Outra característica, menor tempo de integração com instrumentação de campo proporcionado pelos módulos RAT. Então hoje qualquer instrumento analítico 4A20 ele tem RAT e o RAT pode ser integrado no M580. Outro benefício é a disponibilidade máxima por conta do anel de baixo custo, né, o anel em rede Ethernet, conforme a gente viu em outros vídeos. Hoje você fazer uma arquitetura em anel entre CPU e remotas é uma coisa padrão no M580, não é necessário pagar mais por isso. Isso aumenta a disponibilidade de rede, a disponibilidade do sistema. Outro ponto, proteção do investimento. Ele é adequado para ambientes agressivos, onde você tem eventualmente temperaturas mais elevadas, você tem umidade com cloro, que é corrosivo. Então ele é apropriado para esse tipo de ambiente, protegendo o seu investimento. Outra característica, integração do tratamento e distribuição por conta de módulos que conversam protocolos de telemetria, como DNP3 e EC104. Okay? Então toda a integração do tratamento com a coleta e a distribuição de água através de telemetria pode ser integrada no M580 também. Bom, avançando aqui para alimentos e bebidas, algumas características que a gente destaca para o setor: uma proteção em investimento para clientes que têm rede ASI existente, né? Existe um módulo de comunicação ASI, uma rede muito comum em alimentos e bebidas. Integração total com sistemas de pesagem através do módulo de pesagem, ou seja, integração com balanças, com medição de peso para controle de dosagem, cálculo de vazão, para diversos equipamentos onde exista necessidade de pesagem. Tá? Rápida integração e diagnóstico, também através da integração com inversores, como eu expliquei. Então, a parametrização através da ferramenta do controlador e a troca rápida do dispositivo, onde o controlador baixa os parâmetros do inversor. Rastreabilidade e segurança, através de uma grande memória de massa para armazenamento de dados, log de dados, para fazer rastreabilidade de produção. Disponibilidade máxima, através de alterações online, sem parar o processo, ou seja, eu preciso expandir uma linha, preciso fazer uma modificação em parte da linha, eu posso fazer isso sem parar o processador, posso fazer uma compilação e um upload parcial do programa. E flexibilidade e menor investimento através das portas de switch integrados nos módulos do próprio controlador. Ou seja, além das portas para fazer comunicação em anel, tenho também uma porta extra para conectar uma IHM, por exemplo, localmente. Avançando para metais, mineração e cimento, proteção ao investimento através da versão que suporta a temperatura estendida,
ou seja, eu tenho uma versão que suporta até 70 graus de temperatura ambiente e também tem uma resistência à sujidade maior, porque a placa de circuito impresso ela é resinada. Outro ponto, flexibilidade, proporcionada através de integração com rede Profibus, isso para bases já existentes, que em mineração a gente tem muito cliente com rede Profibus. Outro ponto, alta disponibilidade, garantida pela topologia em anel, lembrando que o anel é uma arquitetura padrão para o M580, não é necessário pagar mais por isso. Outro ponto, flexibilidade, através de fibra ótica integrada no rack, ou seja, eu quero fazer a comunicação entre o controlador e as remotas por fibra ótica, pelas distâncias serem maiores que 80, 100 metros, eu posso ter fibra ótica direto no rack do controlador, não preciso de um transceiver externo. Ele é um controlador preparado para o futuro, por ter uma arquitetura modular, né? Então posso expandir, eu posso fazer alterações online sem parar o processo. Então, apostando nele, você está garantindo a modularidade, a expansibilidade do seu sistema. E alta disponibilidade, proporcionado também por alterações online sem parar o processo ou por redundância, né? Em muitos casos a gente usa redundância, não só no mercado de mineração, mas a redundância também está disponível para o M580. No mercado de energia, proteção e investimento, proporcionado pela cibersegurança, ou seja, toda infraestrutura de energia é uma infraestrutura estratégica, então é importante que toda essa infraestrutura de automação baseada em rede Ethernet tenha alguma característica de cibersegurança, como o M580 que tem certificação para isso. Diagnóstico preciso através de time stamping de 1 milissegundo, ou seja, eu quero fazer o famoso SOI, ou sequência de eventos, para o monitoramento de uma subestação elétrica, eu tenho essa precisão em módulos de entrada digital no M580. Outro ponto, confiabilidade, através do determinismo, que é uma característica que o Ethernet IP consegue garantir, apesar da rede Ethernet não ser determinística por natureza, mas o Ethernet IP garante o determinismo e pode ser usado em aplicações que comumente em energia a gente vê os clientes pedindo determinismo. Outro ponto, flexibilidade, através de você poder ter redes Modbus serial nas remotas, ou seja, eu tenho muitos devices, muitos dispositivos de medição e IEDs que ainda são Modbus serial, né? Então posso ter módulos de comunicação serial nas remotas. Outro ponto, segurança, através de módulo Wi-Fi, que a gente ilustrou para vocês em outro vídeo, né? Ou seja, eu não precisaria abrir um painel para acessar um controlador, eu posso ter um Wi-Fi nesse uma antena externa, nesse painel, para fazer um acesso remoto, um diagnóstico sem necessidade nem de entrar na subestação, muito menos abrir o painel. Confiabilidade através da robustez eletromagnética. Então, em outro vídeo também a gente falou sobre a robustez e vocês viram como o M580 tem uma robustez eletromagnética muito grande. Você pode instalar ele dentro de uma subestação que ele não sofre com isso, tá? E mercado de óleo e gás, certificação ATEX, né, que é necessária para esse mercado, a disponibilidade máxima através de redundância de CPU, redundância de fonte e topologia em anel, ou seja, você tem uma disponibilidade muito grande. Monitoramento remoto também, através de protocolos de telemetria, ou seja, eu posso ter o M580 conectado com sistemas de distribuição de óleo e gás. Flexibilidade na arquitetura, através de fibra ótica no rack e Wi-Fi, ou seja, eu posso fazer via cabo, posso fazer por fibra, posso fazer por rádio, a comunicação com o controlador e com as remotas. E robustez na versão para temperatura estendida, né? E uma característica, ou aliás, desculpa, uma novidade, no ano que vem a gente lança CPUs de segurança e o I/O de segurança para o M580, ou seja, vai ser possível também aplicar o M580 em aplicações de upstream, né, que exigem
CPU SIL 2, SIL 3 e I/O de segurança. Alguns exemplos de arquitetura. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma planta de tratamento de pequeno porte, onde eu tenho uma CPU e 9 remotas distribuídas em um anel. Né? Esse anel tem um misto aqui entre fibra ótica e cabo RJ45, ou seja, o controle centralizado em uma CPU e 9 remotas distribuídas. Se eu quero aumentar um pouco a disponibilidade desse sistema, é que eu vou para uma planta de tratamento de água também, só que um pouco maior porte, eu tenho o controle centralizado, só que aqui eu já segmentei em uma rede de infraestrutura, né, que está nesse anel em fibra ótica. Em cada área eu tenho subanéis, né, você vê que eu derivo do anel um outro anel para as remotas. Né, então eu tenho uma CPU, mas eu aumentei a minha disponibilidade de rede. Aqui uma outra planta de tratamento, onde eu já ao invés de centralizar o controle, eu distribuí, ou seja, eu tenho uma rede de supervisão que roda a planta inteira e cada área tem a sua CPU, onde nas áreas mais críticas eu tenho redundância, como, por exemplo, nessa primeira área e nessa terceira aqui de tratamento biológico. Nas outras áreas, que eventualmente são menos críticas, tratamento primário, processamento de lodo, eu tenho uma CPU standalone para as remotas associadas a ele. Outro exemplo de mineração, uma planta de mineração onde aqui, por exemplo, não tenho redundância, mas eu também tenho, cada área tem a sua CPU e suas remotas ligadas em anel, e eu tenho uma rede em anel em fibra ótica rodando a planta inteira. E lá em cima os servidores de supervisão, historiadores, gerenciadores de ativos, estação de engenharia, etc. Né? Aqui uma planta de mineração já de maior porte, um pouco mais crítico, onde eu tenho um anel duplo de infraestrutura, ou seja, um anel duplo ele resiste a duas falhas, né? 2 rompimentos de cabos ou 2 portas de switches que venham a falhar. E aqui eu tenho exemplos, né, de áreas com controle standalone ou controle redundante. Né? Nesse caso, poderia ser com o M580, ou eu estou ilustrando aqui também com o Quantum, só para ressaltar que o Quantum também é compatível com o I/O X80 do M580. Tá? Então, para usuários de Quantum, a adoção do X80 é possível, né? E uma futura migração para o M580 é suave e transparente. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Lembrando que o 580 ele recebeu o prêmio de controlador do ano em 2015. Se você quiser mais informações, quiser testar o M580, entre em contato com o seu consultor da Schneider Electric e teremos o maior prazer em atendê-lo. Um abraço, até o próximo vídeo.